Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde. Bom, vamos lá, né? Depois de uma musiquinha numa segunda-feira aí de primavera, começando essa aula. Pessoal, eu acho que eu parei nesse slide na aula passada, foi isso, né? Para falar sobre os sistemas de supervisão e controle de subestações, falar um pouquinho da evolução histórica, para poder entrar, então, depois com os protocolos de comunicação e os modernos IEDs e Centrais de Proteção e Controle, né, os CPCs. Bom, eu tentei trazer aqui nessa apresentação alguns documentos, principalmente da década de 60, que começam a falar sobre a necessidade de se fazer supervisão e controle automatizado em subestações, mas acabei não achando o documento que eu queria, então se eu achar depois eu libero para vocês no Moodle, um documento interessante da GE, foi feito mais ou menos aí no começo da década de 60, quando teve um grande blackout no Nordeste americano. E naquele momento eles perceberam a necessidade de se fazer, pelo menos uma parte de controle de automação, já de forma automatizada, e centralizar ações corretivas para minimizar a possibilidade de blackouts, etc. Então, os sistemas como a gente conhece hoje, né, ou seja, sistemas interligados, por meio de vastas redes de transmissão que conectam usinas de geração normalmente distantes dos centros de consumo aos centros de consumo, eles começaram a se consolidar no final do século XIX e início do século XX. Né? Na verdade, não foi uma opção fazer uma geração isolada e vastas redes de transmissão. Na verdade, o que existia na época eram cidades próximas a fontes de água, né, os grandes rios, e por uma questão de saúde, de higiene, né, e nem sempre próximo dessas cidades existia a possibilidade de geração de eletricidade, né. Obviamente, o transporte de grandes quantidades de carvão para queima próxima dessas cidades era algo possível, e com o uso de transporte ferroviário viável economicamente, mas obviamente você transformar o recurso energético próximo da onde ele tem disponibilidade em abundância e converter e transportar essa energia convertida. Desculpa aí, pessoal, mas minha garganta não está muito boa hoje, tá? E transportar essa quantidade de energia com baixas perdas é o que tem de mais interessante, né? Em países pequenos, em que o transporte ferroviário ele não é tão crítico, né? Não é tão custoso, digamos assim, ainda valia a pena até meados da década de 60. Bom, um pouco antes disso, vai. Se vocês pesquisarem um pouco, vão descobrir que a Inglaterra queimava carvão praticamente sem nenhuma filtragem, até aí, após a Segunda Guerra Mundial, até a década de 50, e isso em um momento histórico na Inglaterra, só acho que deve ter sido no começo dos anos 50, no segundo governo do Churchill, teve um problema de carvão, né, da queima do carvão, numa situação atmosférica muito particular, que colocou em risco a vida aí de várias pessoas, tá? Matou muita gente por causa da poluição, isso que eu quero dizer. Então, se vocês procurarem, acho que foi no começo da década de 50, né? Então, além da questão das perdas reduzidas, né, queimar carvão longe da cidade parecia ser bastante inteligente, né? Então, você começa a ter usinas de geração longe dos centros de consumo, principalmente, né, para usar o recurso próximo da onde ele
existe em abundância, mas também porque você quer afastar dos grandes centros de consumo qualquer malefício da produção de eletricidade, né? E aí você tem várias usinas interligadas entre si por meio de grandes redes de transmissão, e essas redes de transmissão atendendo a vários consumidores. A ideia, obviamente, a ideia original era fornecer energia de forma quase que ininterrupta, né? Então você tem sempre disponibilidade de energia, porque você tem mais capacidade de geração do que demanda, né? Você tem mais caminhos possíveis para entregar essa energia do que simplesmente caminhos radiais, e aí você consegue um índice de confiabilidade extremamente elevado. Só que à medida com que você aumenta a capacidade de geração e aumenta a quantidade de linhas de transmissão, o que você acaba tendo é um aumento da relação X sobre R, né? Ou seja, você começa a ter um sistema oscilatório e pouco amortecido, né? E na década de 60, como é que você fazia o controle desse sistema? Que é um sistema dinâmico, de um lado você tem um sistema mecânico, do outro lado você tem um sistema elétrico, dependente, fortemente dependente de um controle mecânico, né, de aumento, diminuição da injeção de energia mecânica, que é pouco amortecido do lado que ele é mais rápido, né, e com um controle lento do lado que ele é mais lento. Né, quer dizer, você está amplificando esse problema. Então, os mecanismos de controle que eram usualmente empregados naquela época, que inclusive envolviam o uso, por exemplo, de pêndulos de Watt para controlar o input de potência mecânica, eles começaram a se tornar ineficientes, né? E essa ineficiência acabava resultando no desligamento de grandes porções da rede interligada, né? E esse desligamento ele era decorrente, podia ser decorrente de oscilações de potência entre áreas que não eram amortecidas adequadamente pelos sistemas que existiam na época. Tá? Então você tem o desenvolvimento de outras técnicas de controle, como, por exemplo, técnicas que deram origem aos rudimentos dos PSS, que são os Power System Stabilizers, que são formas de você reduzir essas oscilações olhando para o lado elétrico, e também formas de você controlar mais eficientemente o despacho, de você avaliar de forma mais contundente ou mais, vamos dizer, mais padronizada as questões de confiabilidade, né? E programar essa operação com antecedência de modo a antever eventuais problemas, né? Então, os sistemas, como a gente conhece, eles começaram a se consolidar no início do século XX, mas os problemas, né, das interligações começaram a aparecer depois. Em primeiro lugar, porque inicialmente você tinha uma disponibilidade de energia brutal, uma rede de transmissão pequena e poucos consumidores, e à medida que você aumenta a quantidade de consumidores, você aumenta a quantidade de linhas de transmissão e, portanto, a dimensão das malhas, você não acompanha esse crescimento com o crescimento das usinas de geração, porque você tenta sempre otimizar, né, o sistema, quer dizer, ter uma quantidade de usinas de geração que seja mais ou menos do mesmo tamanho da demanda, porque reserva girante deixa de ser algo com que você pode contar, porque você precisa queimar combustível para ter essa reserva girante, né? Então, o aumento da dependência da energia elétrica demanda um aumento na confiabilidade do sistema. Isso significa um aumento do número de plantas de geração e de linhas de transmissão,
e aumento também de níveis de tensão para promover redundância, né? Portanto, situações operacionais que não eram conhecidas, né? Inicialmente, existia um pessoal operacional alocado dentro das usinas, alocado dentro dessas subestações, de modo que eles pudessem responder rapidamente a qualquer problema. Obviamente, né, parece até uma certa piada isso, né? Quer dizer, existia uma pessoa ali responsável por fazer manobra, que recebia a sinalização por meio de contato telefônico. Olha, manobra linha, porque a gente precisa restabelecer o sistema. Mas isso aconteceu até aí meados da década de 50, início da década de 60. Então você tinha uma pessoa ali alocada na subestação para fazer a manobra ou restabelecer o fornecimento, recebendo sinalização por meio de chamada telefônica. Tá? Só uma curiosidade, né, indo nessa linha aqui das subestações assistidas por operadores, uma curiosidade, no começo do século XX, existiam duas profissões que notadamente matavam mais os seus, os seus funcionários, né, quem trabalhava com essas profissões. Alguém tem uma ideia de quais são essas duas profissões? Estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim, sir. Aproveita, já que me responde. Qual que você acha que eram as profissões? Pode ser pelo chat, tá, pessoal? Bom, uma, evidentemente, já que ninguém respondeu, uma, evidentemente, era a trabalhar com eletricidade, essencialmente manutenção de rede elétrica, né? Isso, operador de linha de transmissão, exatamente. O cara tinha que fazer manutenção. Mas não eram os funcionários de mina de carvão, Stefano. Eram os sujeitos que ficavam em cima do trem, freando o trem. E pela mesma razão, não existia o automatismo de manobra, né? No trem não existiam os freios pneumáticos ou hidráulicos e não existia automatismo de manobra elétrica. Você mandar o funcionário lá fazer manobra. Então ele morria eletrocutado, ele morria caindo do cesto do carro que levava ele para ele subir no poste. O cara que freava o trem, todo mundo deve ter visto algum desenho aí do Pica-Pau alguma vez na vida, ou do Sr. Willoughby. Eu sei que é coisa velha, era coisa velha na minha época, mas continua passando em algumas televisões abertas. Então você tem um vagãozinho aqui e tinha uma roda aqui em cima, né? Vocês nunca se perguntaram o que era essa roda aqui? Todos os carros, a cada 3, 4 carros, tinha um carro com uma roda dessa aí, né? E aí, na locomotiva, que era a locomotiva a carvão, desse tipo aqui, ficava um maquinista aqui dentro. Quando ele via alguma coisa em cima do trilho, uma árvore, alguma coisa, ele gritava para trás, freia! Aí tinha um carinha sentado aqui, que girava essa roda aqui para frear o trem. Antes de existir o freio hidráulico, que automatizava o freio, né? Que o cara pisava no freio aqui e freava todos os vagões. Mas está se perguntando por que esse cara morreu. O cara que mexia na eletricidade era evidente. Ele encostava lá e tomava um choque, ou ele caía do cesto. Na verdade, acontecia as duas coisas. Ele tomava o choque e caía do... Valeu, Lucas. Ele tomava o choque e caía do carro. Então, estou contando aqui, Lucas, quais eram as duas profissões que mais matavam no começo do século XX. Uma delas era o eletricista, que na verdade ele encostava na rede elétrica, tomava um choque, caía do cesto do caminhãozinho que levava ele. Na verdade, ele caía de traumatismo, ele morria de traumatismo craniano, era menos pela eletricidade. E o cara que morria do trem era o cara que freava o trem por um comando de voz aqui do maquinista, que gritava para trás e falava freia, antes de ter o freio hidráulico. E aí o cara precisava girar essa roda aqui que freava mecanicamente o,
o carro dele. O problema não era esse cara frear, ou de repente tinha um tranco, ele freava, ele caía no, ou ele caía do trem, nada disso. O problema é quando esse cara tinha que sair de Nova York e ir até Los Angeles. Ele ficava sentado em cima do trem a viagem inteira. Aí o que acontecia? Ele dormia e caía do trem. Isso era o cara que mais morria no começo do século. Depois, morria mais até mesmo do que o cara que caía do caminhão fazendo manutenção na rede. Mas o ser humano, no começo do século XX, era um cara meio. Eram pessoas corajosas. Né? Por exemplo, você botava 2.000 pessoas num navio, navegava no Atlântico Norte e tinha que desviar dos icebergs. E você confiava num cara que ficava em cima de um mastro, a uns 30 metros de altura, com um binóculo, com um frio de mais ou menos menos 10 graus, e tinha que gritar pro operador do navio que tinha lá um iceberg. Se ele dormisse, todo mundo morria. Já todo mundo sabe o que aconteceu, né? E no setor elétrico era mais ou menos assim. Só que o setor elétrico era difícil matar alguém, porque na hora que acontecia um problema grave, pegava fogo em alguma subestação e desligava tudo, né? Então era um sistema autossuficiente na falha, né? Antes de matar alguém, ele queimava e desligava. Né? Então, mas morreu bastante gente também, viu? Menos leigo e mais o eletricista. Bom, então, mais ou menos, no final da década de 50, começo da década de 60, começaram a surgir aí sistemas com demanda para maior confiabilidade, né? E os primeiros sistemas SCADA foram desenvolvidos. O sistema SCADA foi desenvolvido por uma empresa que fez, essencialmente, os primeiros PLCs e os primeiros as primeiras comunicações entre PLCs, que foi comprada depois pela GE. Eu esqueci o nome da empresa, mas vai ter uma outra apresentação que fala sobre comunicação e eu vou falar dela. Tá? Mas eram sistemas que permitiam algum grau de monitoramento, né, e algum controle remoto, nem que fosse abertura e fechamento de chave. Né? Os primeiros precursores aí de sistemas supervisórios, não vai nem para dizer que eram sistemas supervisórios, mas eles foram projetados em 1921 e começaram a ser vendidos em 32. A GE já não, desculpa, a Automatic Electric Company, que não era GE, começou a vender em 32 esses primeiros sistemas remotos que usavam os sistemas de chaveamento telefônico, que eram relés eletromecânicos usados na descagem por pulso, aqueles telefones de pulso que vocês nem sabem o que é. Eu ainda peguei isso daí, mais ou menos até a década de 90, e usavam uma tecnologia emprestada, quer dizer, você conseguia mandar códigos dando pulsos nesses sistemas eletromecânicos, né? E na década de 60, o sistema REDAC da Westinghouse usava de forma automática, né, esses sistemas em um circuito telefônico de par trançado. Se você tiver telefonia de par trançado dedicada, sem repetidor, você consegue fazer aí umas automatizações aí com até uns 5 quilômetros de distância. Um pouco mais do que isso, você precisa aí de repetidor e tal. Deixa eu ver se eu consigo botar uma lupinha aqui e ler alguma coisa disso. Não sei se isso aqui está muito ruim. Não, está ruim, pessoal. Talvez um zoom melhorzinho no micro de vocês, vocês consigam ler melhor. Mas é que for over 40 years, não sei o quê, deve estar falando que era tudo feito com a base de operador e tal, está tentando vender. Então, essa Automatic Electric Company aqui. Tá? Bom, então na década de 60, houve a introdução da eletrônica digital para aumento de velocidade de transmissão de dados. Né? Então, você ainda tinha dispositivos eletromecânicos dentro das subestações, começaram a aparecer as primeiras unidades remotas, né? Que eram unidades que recebiam informações por meio de canais de comunicação e podiam operar em cima de contatores, né? Quer dizer, a última milha ainda era feita de modo eletromecânico, mas com acionamento eletrônico.
E existia, então, um casamento entre as manobras feitas tipicamente por meio de contato eletromecânico e a eletrônica digital para operação desassistida em subestações. Fazer uma prova econômica de que vale a pena automatizar uma subestação de grande porte é fácil demais. Porque o setor elétrico lida com megawatt-hora, gigawatt-hora de energia e uma subestação de transmissão que interliga duas regiões num nível de tensão elevado, muito provavelmente ficar desligada por curtos intervalos de tempo representa um custo financeiro brutal. Então, essas subestações são as primeiras que foram automatizadas. Né? A última milha, que é automatizar a distribuição, até hoje não se prova ainda muito vantajosa do ponto de vista econômico, né? Tanto que você não vê automatismo chegando na última milha. Mas isso vai acontecer por outras razões. Né? Vai acontecer que o automatismo permite que você se torne um gerador de eletricidade dentro da sua casa, permite que você compre energia elétrica a preços variáveis ao longo do dia, permite que a concessionária corte a energia sem mandar um leiturista para sua casa, etc. Mas são outras características que podem viabilizar esse tipo de automatismo. No início, obviamente, era reduzir a interrupção de fornecimento. Com a introdução do primeiro microprocessador em 71, e isso abriu portas para a sofisticação dos projetos das unidades terminais remotas, e a primeira microprocessada já foi desenvolvida em 72. Né? Pô, mas caramba, o cara desenvolveu um processador e um ano depois já tinha gente usando isso no setor elétrico? É óbvio, é um dos maiores setores econômicos do mundo, até hoje. Né? E se você desligar o setor elétrico em qualquer lugar do mundo, nada mais é produzido em nenhum lugar do mundo, pelo menos nada beneficiado. Né? Então, é um setor que está atrelado a grandes avanços tecnológicos. Né? Muita gente fala muito, puxa, as redes inteligentes, né? Nossa, se o Edison acordasse hoje, não veria o mesmo sistema elétrico que ele previu em 1880, e se o Graham Bell acordasse hoje, não conseguiria nem fazer uma descagem telefônica. Isso não é verdade. Né? O setor elétrico ele sempre esteve atrelado aos grandes avanços tecnológicos, porque justamente ele precisava de altíssima confiabilidade. Tá? E quem quiser saber quem descobriu realmente quem é o telefone, pode procurar um cara chamado Meucci, tá? Que é um italiano, um italo-americano, cuja patente foi roubada pelo Graham Bell depois que ele não conseguiu pagar a renovação da patente, porque ele era um cara que tinha posses limitadas. Tem um pedido de desculpas da Câmara de Deputados americana para esse cara aqui, porque ele morreu na miséria. Acho que é Antônio Giuseppe Meucci, o nome dele. Tá? Mas tem uma moção da Câmara dos Deputados americana pedindo desculpas a ele. Antônio, eu vou deixar o Giuseppe Meucci aqui, tá? Mas esse é, de fato, o inventor do telefone como a gente conhece. Mas, não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, tá? Mas eu fui atrás dos grandes inventos para saber as grandes sacanagens que fizeram com os reais inventores, né? Assim como o Marconi, né, que fez transmissões de rádio com base na tecnologia desenvolvida pelo Tesla. Né? Ele, inclusive, ganhou não esqueci o nome. O Nobel. Ele ganhou um prêmio Nobel, Marconi, com 30 anos de idade, pela invenção do rádio. Né? Mas ele perdeu as patentes nos Estados Unidos porque os americanos entendiam que o Tesla já tinha feito uma transmissão via rádio alguns anos antes do Meucci. Mas são só aquelas brigas de patente para não ter que pagar os royalties, né? Assim como nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem inventou a lâmpada não foi o Edison, foi um cara chamado Swan. Foi mais ou menos na mesma época do Edison, alguns meses antes, também para não pagar a patente para o Edison. Né? Mas o Giuseppe Meucci não, ele depositou a patente e depois o Graham Bell foi lá e pagou a patente. Bom, então, essa tecnologia de processadores permitiu que as unidades terminais remotas fossem construídas, em primeiro lugar, em uma fração do tamanho físico, né, e ela pudesse se comunicar com os centros de operação das transmissoras.
não se esqueçam de que é possível fazer automação com base em contatores. Vocês têm aulas de contatores com o professor Pellini, né? E é possível fazer tudo que se faz com uma unidade terminal remota hoje com base em contatores eletromecânicos, né? Só que uma unidade terminal remota, ela vai ter o volume de 1/1000º do volume de um painel de contatores, até menos do que isso, do que eu estou falando em uma ordem 3 de dimensão, do que você teria num painel de contatores. E, e atualmente com uma capacidade de processamento muito maior, capacidade de você fazer a lógica toda usando desde ladder, por exemplo, até os diagramas de blocos que se usam pelas normas da IEC, que vocês aprenderam na disciplina do PNL de 3413. Né? Naquela época, obviamente, as UTRs usavam programas proprietários, as empresas que permitiam que você fizesse as lógicas, você fazia lógicas dentro de programas proprietários. Talvez se usasse Ladder, eu já, quando eu me formei, eu já peguei as UTRs mais modernas, e na verdade eu peguei o fim das UTRs, eu peguei já as UTRs sendo incorporadas dentro dos IEDs, e aí dentro dos IEDs vocês têm as linguagens de programação padronizadas dos fabricantes, não é uma linguagem padronizada como a linguagem de programação de PLC que existe hoje, definida pela IEC. Tá? Nenhuma das quatro, nem Lab, nem diagrama de blocos, nem as outras duas, que eu não me lembro o nome agora. Né? Mas é uma coisa muito parecida, e normalmente a programação é simples, é programação lógica, então não tem nada de muito crítico para se desenvolver, para se aprender, desculpa. Bom, isso aqui é só uma foto de teletipo, tá? Isso aqui é o telégrafo eletrônico, isso vai cair em desuso aí, talvez, meados da década de 80. Se usou bastante isso aqui ainda, tá, pessoal? Vocês podem estar dando risada na casa de vocês. Fortunadamente, eu não estou vendo a cara de vocês, que quando eu dou aula isso presencialmente eu vejo, né? Todos vocês olhando, puxa, coisa velha, não sei o quê, mas tem coisa que funciona ainda com isso, tá, pessoal? Tem redes de comunicação funcionando com velocidade de 4 kbps até hoje. Tá? Bom, as UTRs foram os primeiros equipamentos digitais instalados nas subestações. Eles eram inicialmente meros equipamentos de aquisição de dados. Eles executavam basicamente comandos relacionados à abertura e fechamento de disjuntores, abertura e fechamento de chaves. Os intertravamentos, naquela época, eram todos feitos por meio de contatores, quer dizer, mesmo que você solicitasse a manobra de uma chave, se essa chave se já não estivesse isolada pela abertura do disjuntor, existia toda uma circuitaria eletromecânica, lá, por meio de contatores, que impedia a manobra dessa chave. Né? Por quê? Porque você não conseguia fazer lógicas muito sofisticadas nessas UTRs. Né? O centro de operação tinha toda a lógica de supervisão e controle, e os comandos vinham por meio de canais de comunicação com protocolos de comunicação, em parte proprietários, em parte já definidos por normas internacionais, como normas da IEC, mas ainda tudo muito incipiente. Né? Posteriormente, já aí no final da década de 80, começo da década de 90, as UTRs passaram a ter inteligência própria, você desenvolvia toda a lógica dentro da UTR, e elas tinham toda uma capacidade de autoteste, né, os watchdogs, elas sinalizavam quando elas não estavam mais operantes, elas podiam fazer pré-processamento de medição em eventos, podiam armazenar essas informações. Né? Então, de repente, você tinha um sistema supervisório que fazia aquisição nessas unidades terminais remotas, nessas UTRs, fazendo esquema de pooling ou report by exception, qualquer outro sistema aí de aquisição que hoje se faz de forma corriqueira, tanto no ambiente de automação industrial quanto no ambiente de automação do setor elétrico. Né? Algumas dessas unidades passaram a ser denominadas UAC, Unidade de Aquisição e Controle, mas são aqueles nomes que acabam aparecendo para vender o peixe, né? Então, não é mais UTR, agora é uma UAC,
e é uma unidade moderna de aquisição e controle, mas no final das contas são equipamentos digitais capazes de fazer aquisição de dados, capazes de processar e armazenar esses dados e efetuar ações de controle sobre os equipamentos primários por meio de medições efetuadas no secundário dos transformadores de instrumentação e dos contatos secos e molhados, dependendo do equipamento primário, né? Quer dizer, se você precisa manobrar um disjuntor, eu vou ter que fornecer energia para a bobina de trip. Então, por exemplo, se é um contato molhado. Se for um contato seco, pode ser simplesmente uma sinalização para uma outra UTR que vem de campo, e aí eu faço a interface via, inicialmente, essa UTR, e depois concentro uma outra UTR que tem, por exemplo, comunicação para o centro de operação. Tá? Isso tudo existiu e existe ainda nas subestações. Muito da automação que existe, que foi feita na década de 80, na década de 90, ainda se encontra operacional. Tá? Bom, apesar do microprocessador oferecer potencial de aumentar as funcionalidades com baixo custo, né, porque o custo do equipamento, né, do processador em si, ele é diluído, né, porque ele pode ser reproduzido 1 milhão de vezes, mais do que isso, né, então você vende lá a arquitetura 8086 por 20 anos, então o custo do desenvolvimento ele foi diluído. A aceitação no setor elétrico inicialmente foi lenta, especialmente por questões de confiabilidade e também questões de ciclo de vida. Né? Enquanto uma chave seccionadora fica operacional numa subestação durante 35 anos, em 35 anos você troca o seu computador 7, 8 vezes. Né? Então, o ciclo de vida é uma coisa que preocupava muito o engenheiro que fazia automação e proteção das subestações e usinas. E questões de confiabilidade essencialmente associadas à alimentação desses processadores. Né? Você precisava ter uma alimentação bastante confiável e imune a interferências eletromagnéticas provenientes dos equipamentos primários. Se você não conseguisse aliar essa imunidade e essa confiabilidade, você não conseguiria fornecer uma solução que fosse confiável, ou tão confiável, pelo menos, quanto eram as soluções anteriores. Né? A partir da década de 80, esses dispositivos microprocessados começaram a se consolidar numa arquitetura, assim, digamos assim, meio que padrão, embora cada empresa tivesse a sua arquitetura um pouco diferente uma da outra, e eles começaram a ser denominados dispositivos eletrônicos inteligentes. O nome ED mesmo começou a ser popularizado no final da década de 90, mais no início dos anos 2000. Né? Antes se falava muito em relé numérico, e o relé numérico absorvendo informações e assumindo um pouco o papel da automação. Né? Mas isso foi muito lento. Tá? Quando eu me formei e comecei a trabalhar com pesquisa no setor, e a gente ia visitar subestações e propor soluções de proteção e automação, normalmente o engenheiro de automação não conversava com o engenheiro de proteção, o engenheiro de proteção não conversava com o engenheiro de automação. Toda a informação que trafegava numa rede de automação era segregada de toda a informação que trafegava numa outra rede de proteção. E isso, na minha cabeça de recém-formado, era uma loucura. Assim, falou, pô, é um equipamento igual, mudam requisitos temporais, né, requisitos de capacidade de processamento e velocidade de processamento, mas essencialmente são equipamentos que podem ser incorporados dentro de uma mesma arquitetura de hardware. Né? Mas mesmo os meus professores que conheciam isso, eles achavam muito natural segregar, e aquilo para mim era uma maluquice. Se eu falasse para o meu orientador, poxa, por que você não junta isso daqui tudo num equipamento? E aquilo era uma heresia fazer aquilo. Né? E depois de um tempo, de alguns anos, vai, e essa ideia começou a ficar meio que, não, puxa, de fato é verdade, né? Você tem que incorporar essas funcionalidades de automação dentro dos relés, porque os relés têm requisitos temporais muito mais severos, né? Ele tem que atuar mais rapidamente do que o sistema de automação e controle. Mas eu percebi também uma outra coisa, que as empresas começaram a fazer essas incorporações sem muito critério. Então, de repente, você via um equipamento que tinha sido designado para fazer a proteção de um bay de linha,
e você podia fazer todos os automatismos dentro dele, né? Todas as lógicas de manobra dentro dele. Mas, se você fizesse lógicas de manobra muito sofisticadas e ocupasse uma parcela grande do processamento desse equipamento, inevitavelmente o equipamento se tornava incapaz de fazer toda a sua lógica de manobras e mais a proteção sem falhar. Então, puxa, é verdade isso, professor? Eu acho que para a grande maioria das manobras isso não acontecia, mas estressando o equipamento ao máximo, você chegava nesse paradigma, digamos assim. E, obviamente, hoje em dia, isso já foi resolvido. Tá? Então, nos últimos anos, eu entendo que os equipamentos têm capacidade de processamento, tanto para você processar lógicas de automação bastante sofisticadas, quanto para processar a própria proteção de forma simultânea. Obviamente, você processa a automação num loop de projeto, desculpa, um loop de processo muito mais lento do que a proteção. Tá? Se a proteção ela é feita a cada amostra, admitindo que você tem 64 amostras por segundo, então o seu loop de proteção deve processar tudo em 250 microsegundos, você vai processar a automação em loops que rodam a cada 100 milissegundos, por exemplo. Né? E aí você vai ter uma segregação desses tempos e você vai conseguir processar a automação quando a proteção fica ociosa. Né? 100 milissegundos perto de 250 micro é todo um universo completamente diferente. Né? Então, a partir da década de 80, duas importantes mudanças tecnológicas ocorreram. Os protocolos de comunicação, né? Na década de 80 começou uma tendência da criação de protocolos abertos e ou padronizados. Então, vocês vão encontrar protocolos da IEC, que são os protocolos 870, que o pessoal conhece como 870, né? Ou DNP3. Muito cuidado. O IEC, ele é um protocolo padronizado, tá? DNP3, mas ele é da AGE. Não sei se vocês sabiam disso. Quem trabalha com automação. Ele permite que 90 e tantos por cento do protocolo seja aberto, de fato. Mas ele guarda, a AGE guarda para ela uma parcela do protocolo para ela oferecer produtos e ter um diferencial de mercado, né? Mas ela é dona do protocolo. Ela permite que se use, que outras pessoas implementem, ela mantém uma documentação para que você consiga oferecer soluções de NP3, porque ela tem interesse que essa solução seja a solução preponderante nas subestações. Né? Mas ela ainda mantém a propriedade. Do ponto de vista do mercado de protocolos, a Europa usa os protocolos padronizados, que hoje o 1850 tipicamente é usado na comunicação vertical, subestação, centro de operação, subestação, dentro, né, então isso aqui seria a área de atuação do 870, dentro da subestação, o que vocês vão encontrar é o 61850, tá? Isso aqui é Europa, Ásia, Brasil. O DNP3, pessoal, faz o papel do 870 e o do 61850 dentro dos Estados Unidos, tá? E isso na transmissão. Tudo bem, pessoal? Bom, além dos protocolos, né, que são essas normas aí que eu falei, 1850, 60, 870, e aqui no tem o DNP3, você tem também que é a questão da comunicação,
você tem também os microprocessadores sendo incorporados aos relés de proteção e aos equipamentos de monitoramento. Na cabeça de vocês que não vivenciaram isso, puxa, mas caramba, demorou tanto tempo assim, não sei o quê. Na verdade, não. Na verdade, à medida que, quando os microprocessadores passaram a ter um custo que eles puderam ser popularizados para todo mundo, seja grandes usuários corporativos, seja pequenos usuários, e isso aconteceu na década de 90, eles passaram a ser incorporados também nos equipamentos de proteção. Tá? A evolução dos relés de proteção que começaram a usar os microprocessadores que eram chamados de relés numéricos, a evolução dos relés numéricos foram os IEDs, né? Então, muita gente chama de relé digital, relé numérico, mas a evolução hoje é conhecida como IED. Então, o IED é um equipamento multifuncional, então ele pode fazer a proteção primária duplicada, a proteção de retaguarda, a proteção local, e pode fazer também supervisão, controle, automação, tudo no mesmo equipamento. Então, o que você faz? Você duplica a função, você faz a automação, você faz medição, você faz oscilografia, registro de eventos, e aí você faz. Aí fala assim, puxa, mas se eu perder esse equipamento, eu perco tudo. Tá bom, duplica o equipamento. Você põe dois na subestação fazendo exatamente a mesma coisa. Ah, eu não quero ter falha de modo comum. Põe dois equipamentos de fabricantes diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Né? E aí você reduz o número de equipamentos necessários para implementar o sistema de proteção, reduz manutenção, reduz cabeamento, reduz espaço físico na subestação. Né? E aí, além de tudo isso, você consegue também viabilizar novas funções de proteção, porque você consegue fazer comunicação, e aí você abre todo um novo leque de possibilidades dentro da subestação. Tá? Então, essa é a grande evolução que aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Tá, pessoal? Pessoal, eu vou pegar um copo d'água aqui em casa, pessoal. Dê uns 5 minutinhos, eu já volto aqui, tá? Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês aí também, só pegar um copo d'água. E eu quero achar também uma apresentação que eu fiz explicando isso daqui. Espera só um minuto. O bandido do trem. Ô, Zé Paulo, gostei, hein?
Pessoal, só quero pegar aqui uma apresentação para mostrar para vocês, que fala um pouco sobre a evolução, só para contextualizar isso. Deixa eu só achar onde está essa apresentação. E eu já passo para vocês. Espera aí. Eu acho que eu já apresentei isso para vocês, pessoal, mas vou dar só um resumo aqui. Então, isso aqui seria o cenário antigo. Então, você tem vários painéis com medição, você consegue fazer manobra no pátio, etc. Tem relés eletromecânicos, cada um desses relés fazendo uma função de proteção, quilômetros e quilômetros de cabo, tanto para os TCs e TPs, quanto para sinais de intertravamento entre chaves, disjuntores e intertravamentos entre os relés. Operação local feita por pessoal dentro da subestação, grandes áreas sendo ocupadas e por aí vai, né? Com os IEDs e os canais de comunicação, né, os protocolos de comunicação que eu falei, é possível mudar um pouco esse panorama, né? Então, você passa a ter uma redução dos painéis, os IEDs incorporando vários relés com várias funções diferentes, uma redução na quantidade de cabos, mas sem a eliminação, porque ainda você tem os cabos que conectam os painéis aos equipamentos primários, né, os transformadores de instrumentação, os disjuntores, chaves, etc. Né? Eventualmente, você pode até reduzir um pouco, por exemplo, o sinal de trip do disjuntor, fazendo com que o disjuntor se comunique com os IEDs por meio de redes de comunicação. Então, eu posso ter rede de comunicação horizontal na subestação entre painéis e também os equipamentos primários. Você vai ter um supervisório para operação local, se você tiver, a subestação é desassistida, mas você pode ter, de repente, alguém dentro da subestação operando a subestação localmente com supervisório aqui. E uma operação remota no centro de operação. Você faz isso por meio de canal de comunicação, tá? E o panorama futuro, que seria o panorama agora, já considerando um novo paradigma, que é o controle e a proteção centralizados, né, esse cenário aqui. E nesse cenário, você tem uma redução ainda maior dos painéis, a eliminação completa do cabeamento de cobre, né? Você passa a ter só cabos de rede dentro da subestação. Junto aos equipamentos primários, você tem o equipamento primário eletrônico, né? Ou seja, você dota o equipamento primário de controle eletrônico e faz com que esse controle eletrônico se comunique com a casa de controle da subestação por meio de rede, né, com protocolos padronizados. E você comunica essa subestação com o centro de operação. E no centro de operação você coloca supercomputadores que fazem todo o processamento das lógicas de proteção, automação, controle, supervisão, registro de eventos, etc. Tá? É óbvio que você pode ter
problemas com a comunicação, mas já existem protocolos para redundância de comunicação de modo a mitigar esses problemas. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo aí? Ok, Adrian, obrigado. Esse aqui eu diria que é o próximo cenário. Então, as duas últimas mudanças tecnológicas que produziram o cenário que a gente vivencia hoje mudaram a arquitetura e as funcionalidades dos sistemas. Então, você tem agora o sistema de automação com uma arquitetura centralizada, baseada em UTRs, desculpa, a migração dessa arquitetura para uma arquitetura distribuída baseada em EDs. Embora a UTR fosse um painelzão com várias placas eletrônicas fazendo o controle e a automação das subestações e usinas, né? Quer dizer, você pode ter isso pulverizado em vários EDs que fazem a proteção, mas, no final das contas, do ponto de vista de volume de equipamento eletrônico, não mudou muito, né? Além dessa estrutura, você tem os subsistemas deixando de se tornar isolados, então, proteção, medição, supervisão e controle, o sistema de supervisão, o tal de SCADA, né, a oceanografia de eventos, a proteção sistêmica, quer dizer, quando você faz lógica de proteção envolvendo mais uma função imagem em ED, e essa versão, onde você tem como o papel fundamental desempenhado pelo IED, confiando numa rede de comunicação onipresente, é chamado de SAS, Sistema de Automação de Subestações, é como o pessoal conhece hoje. Ele incorpora todas essas funções aqui que eu mencionei. Tá? Então, se vocês forem numa subestação moderna, digitalizada, o que vocês vão encontrar é isso daqui, um painel onde você tem um ou mais monitores, você tem até acesso a um teclado e um mouse dentro da subestação. Você pode ter nesse painel os switches já para fazer comunicação da subestação com o centro de operação ou entre os equipamentos da subestação. Eventualmente, dentro desse painel, você já tem um relógio GPS para fazer o sincronismo de tempo. Tipicamente, para cada bay de equipamento, bay de linha, você vai fazer um painel diferente. Então, você vai ter 3 IEDs nesse painel. A proteção primária duplicada, com a proteção de retaguarda dentro de cada um desses IEDs, quer dizer, fica até, por isso que eu falei que era controverso falar sobre primária duplicada, etc., e retaguarda, porque você faz o seguinte, no IED desse você coloca todas as funções de proteção da linha, por exemplo, função 21 e 67, 21N e 67N, todas as funções, mais uma função 51, se você perder canal de tensão, um monte de funções de proteção daquela linha. No outro IED você faz exatamente a mesma coisa, porque você faz redundância de IEDs. Aí você põe um terceiro IED para fazer o controle do bem de linha. E você reproduz essa arquitetura em todos os demais equipamentos da subestação. Tá? Então fica uma arquitetura um pouco modificada pela própria disponibilidade do equipamento. E aí é possível fazer uma comparação entre o SAS, ou sistema de controle e supervisão convencionais, e os modernos sistemas de automação das subestações hoje em dia. Deixa eu ver se eu acho uma foto, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui, peraí. Deve ter alguma foto aqui de viagem, de visita técnica que eu fiz na CETEP, naquela subestação que fica ali na Avenida dos Bandeirantes. É só um pouquinho que eu vou ver aqui.
Eu tenho uma visita bem legal que eu fiz nessa subestação, que ela é praticamente inteira eletromecânica ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Essa, é essa aqui. Essa aqui é legal de mostrar. Deixa eu ver se tem outra. Isso aí. Estão vendo aí, pessoal? Então, pessoal, isso aqui é a subestação Bandeirante. É a subestação que fica, aquela da CETEP enorme, que fica na Marginal Pinheiros com a Avenida dos Bandeirantes. Isso aqui são todos, cada um desses é um relé eletromecânico. E essa subestação é enorme. Você perder a subestação, você perde metade da cidade de São Paulo. E isso aqui em 2010, tá? Ela começou a ser modernizada. Aqui eu acho que já tem alguma modernização, tá? Aqui, ó. Tenho a impressão que não, isso aqui não é, isso aqui é relé estático, tá? É tudo chave eletromecânica, tudo relé eletromecânico aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho uma outra mais moderna aqui. Não sei se eu tenho uma aqui não, viu? Não tem nenhuma fácil aqui agora, deve estar no meu micro da Poli. Mas tudo bem, vai. Então, eu só queria mostrar mesmo que a quantidade de painéis é absurda. São equipamentos que têm uma confiabilidade limitada, especialmente porque quando eles falham, você só fica sabendo quando eles falham, né? Não existe hot dog, nada disso. E ocupam muito espaço, né? E quando você tem subestação em cidade, o custo da área é muito grande, né? Então, quanto mais você pode reduzir, melhor é. Né? Então, os sistemas convencionais usavam relés eletromecânicos, unifuncionais, chaves seletoras, aquela foto que eu mostrei para vocês. A lógica de controle eram feitas com base em lógica de relé, são todos esses intertravamentos que vocês aprendem ainda a fazer, porque ainda tem uma certa utilidade, e você tinha em subestações centenas, dezenas, até quilômetros, centenas de quilômetros de cabos. Tá? Tem subestação, olha isso aqui é uma canaleta de cabo no chão, você imagina dar uma falha nos cabos, num desses cabos aqui. Isso aqui é uma entrada de cabos na casa de controle, isso aqui vem pelo chão, tá? Todos os cabos identificados. Olha isso aqui, ó, são centenas e centenas de quilômetros de cabo. Isso aqui é a construção de uma usina, isso aqui é transformador. Isso aqui também é tudo bandeja de cabo no subterrâneo de uma subestação. Tá? Não dá para ver direito que a foto não tem uma resolução muito boa. Então, existem muitos problemas que você enfrenta quando você tem esse tipo de solução. Primeiro, um grande número de relés. Quando você tem relé, você pode ter falha. Você tem chaves, as chaves têm muito contato. Toda vez que você tem contato, você tem problema de manutenção. Você precisa ter muitos painéis, grandes salas de controle, vários circuitos secundários com condutores.
e todos os componentes que são necessários para executar todas as funções e lógicas de automação, proteção, controle e por aí vai. Você tem um custo elevado de projeto. Você imagina você fazer um projeto em AutoCAD para direcionar centenas e centenas de quilômetros de cabos, né? Você imagina o custo e o tempo que você leva para fazer um projeto como esse. Você precisa ter pessoal para fazer operação e manutenção, ter toda a documentação correta da instalação. Não adianta você ter o projeto se você não tiver o as-is. Se você não tiver o as-is, você não faz manutenção numa subestação dessa nunca, tá? Existem inúmeros problemas que você enfrenta, além daquilo que eu já falei, dos automatismos que são praticamente inexistentes, né? E os benefícios dos sistemas mais modernos, essencialmente, você tem troca de informações via rede de comunicação. Quando você tem rede de comunicação, você elimina boa parte da fiação e dos relés multiplicadores, porque se você precisa trocar uma informação entre um equipamento e vários equipamentos, você não precisa multiplicar essa informação. Você simplesmente publica essa informação na rede e quem precisa ler, lê essa informação, né? A norma 1850 é uma norma cujo padrão é publicador assinante, não é uma comunicação peer-to-peer, por exemplo, né? Isso demanda menor espaço na sala de controle, você reduz o número de painéis, porque você consegue reduzir o número de equipamentos, esses equipamentos incorporam inúmeras funções, né? Você pode substituir toda a lógica cabeada por lógicas implementadas por software, né? E isso reduz drasticamente a quantidade de cabos, e você pode trocar muito mais informação referente ao estado do sistema por meio desses canais de comunicação, e você pode disponibilizar essa informação por meio de protocolos de comunicação vertical para diversos setores da empresa, desde a operação, quanto planejamento, manutenção e por aí vai. Tá? Tudo isso é fundamentado nessa norma de comunicação. Eu vou passar por essa norma rapidamente, porque essa norma é abordada numa disciplina de laboratório, né? Então, eu vou falar aqui sobre aspectos mais generalistas da norma. Fica uma coisa bastante abstrata. Enquanto vocês não colocam a mão na implementação disso daqui, fica um pouco mais complicado de entender. Fica difícil também de explicar a fundo isso daqui, tá? Então, eu vou passar um pouco por aspectos dessa norma aqui, e quando vocês forem fazer ali o laboratório, vocês vão poder entrar mais a fundo na norma para quem escolher fazer o módulo vermelho no pé, tá? Bom, então essa é uma norma que historicamente deriva da Utility Communications Architecture, que era uma arquitetura de comunicação para subestações, desenvolvida inicialmente no EPRI, que é um instituto de pesquisa para sistemas de potência. Isso foi mais ou menos em 1994. Tá? Deu origem depois a uma norma de 3E, que tratava dessa arquitetura. Tá? A ideia era definir uma arquitetura meio que padronizada, de modo que todos os fabricantes fornecessem soluções com vislumbrando essa arquitetura, né? Assim, o que eu digo arquitetura? Quais são os equipamentos que você vai usar? Que tipo de comunicação eles vão, que protocolo de comunicação eles vão utilizar? Como é que eles vão trocar informação entre si? Por aí vai, né? Em 96, o grupo TC57 da IEC, que é vinculado ao SIGRE também, né? O grupo 57 do SIGRE, ele deu início então ao desenvolvimento da 1850. E, na verdade, naquele momento não existia nem o conceito de 1850, mas já existia a ideia de se fazer um protocolo de comunicação que fosse autodescritível, ou seja, baseado nos preceitos do XML, e que fosse a prova de futuro, ou seja, que não dependesse da tecnologia de comunicação para que você pudesse trocar informação, ou seja, a camada zero de rede era algo que ia ser abstraído. Então, assim, não me importa qual é a camada física e nem o protocolo padronizado, mas eu vou conseguir embarcar nesse protocolo o meu protocolo mais alto nível de comunicação, né? E eles começaram a trabalhar nisso daí. Uma das pessoas que capitaneou o desenvolvimento da 1850
foi um holandês, o nome dele é Jürgen, esqueci o sobrenome dele agora. Acabei fazendo um curso de um dia com ele, de curiosidade. Ele veio para o Brasil a convite de uma fabricante de remotas para fazer um curso assim, meio genérico falando sobre 1850. O pessoal já conhecia bastante essa norma aqui, mas era um pouco para fazer um marketing dessas remotas, mas um pouco também para discutir 1850 e tal. E a curiosidade é que antes de trabalhar como consultor nessa área de comunicação e tal, ele trabalhava como gerente de uma divisão de desenvolvimento de gateways de comunicação para o setor elétrico, né, para ambiente de subestação do setor elétrico. Então ele era o cara que fazia o gateway, que fazia, na verdade, a conversa na grande torre de Babel chamada protocolo de comunicação para o setor elétrico. Então ele conhecia de tudo um pouco, assim. Ele sabia converter de DNP3 para Modbus, de Modbus para Profibus, de Profibus para 60870, 60870 para 1850. E ele brincou com a gente na época que ele conseguia gerenciar uma equipe de mais ou menos uns 25 engenheiros trabalhando nas soluções de gateways, que simplesmente fazer um gateway é fazer um grande tradutor de mais ou menos uns 50 protocolos distintos na época. E ele falou, olha, em um determinado momento na minha vida, eu falei, não é possível. Eu me formei querendo ser engenheiro de automação e eu passo o dia aqui fazendo um grande dicionário, ou um grande tradutor de dicionário aqui para aplicações do setor. Ele acabou capitaneando o TC57, e é um grupo que envolve não só pesquisadores e a academia, mas envolve também fabricantes e envolve também engenheiros do setor no desenvolvimento de uma solução de comunicação que fosse padronizada. Eu não sou um grande vendedor de padronização, porque eu acho que toda vez que você padroniza um aspecto tecnológico, você acaba tolhendo um pouco a possibilidade de você inovar dentro desse aspecto tecnológico. Mas, inevitavelmente, quando um protocolo de comunicação vira um diferencial competitivo, ou coíbe o comprador de ampliar a sua instalação, porque ele não vai conseguir compatibilidade de equipamentos, aí você está jogando de forma desleal no mercado, né? Então, assim, embora você coíba um pouco o desenvolvimento de novas tecnologias, você deixa as regras do jogo um pouco mais transparentes para todo mundo jogar e todo mundo desenvolver soluções obedecendo a mesma regra, né? Então, essa norma, ela veio com esse intuito, ela é dividida nessas partes. Eu precisaria fazer uma pequena revisão, porque essa norma ela já foi renovada, tá? Mas, a grosso modo, ela tem essas 9 partes, que envolvem aí, desde a introdução sobre aspectos da norma, um overview geral, né? Envolve a apresentação dos requisitos de comunicação e suas funcionalidades, né? A questão de configuração e testes da norma, os modelos de dados, que são essencialmente aqueles que vão tornar a norma a prova de futuros, digamos assim, é o serviço de comunicação que ela atende e as redes de comunicação, como é que você mapeia esses serviços para as redes de comunicação reais e os tipos de informação que você pode trocar. Essencialmente, as mensagens que eu já venho falando, são as mensagens GUSE, que podem trafegar no barramento de processo, elas poderiam eventualmente trafegar para níveis hierárquicos superiores, embora isso não seja o padrão atual desse tipo de comunicação, né? Ela fica mais confinada dentro do ambiente de subestação, né? E os principais objetivos da IEC, em primeiro lugar, é alcançar a interoperabilidade entre os equipamentos de diversos fabricantes, de modo que você pudesse trocar informação entre esses equipamentos
de forma transparente. Então, se eu quisesse fazer alguma lógica de proteção que dependesse da troca de informação entre dispositivos distintos, que eu pudesse fazer essa troca sem ter que comprar equipamentos do mesmo fabricante. E isso aumenta a competição e torna a solução um pouco mais barata, né? Permite também a separação entre a camada de aplicação e a camada de comunicação. Quer dizer, se eu fizer alguma mudança na camada de comunicação, tornando a comunicação mais eficiente, eu não preciso mudar a aplicação. E se eu tornar a aplicação mais eficiente, eu não preciso mudar a comunicação. É um jeito interessante de você tratar a comunicação, né? Quer dizer, eu vou mandar informação do ponto A para o ponto B, legal, eu vou pegar um carro que é mais rápido, mas de repente alguém inventa um jeito mais rápido de transportar, o avião, então eu ponho no avião e levo no avião. Quer dizer, mas a mensagem é a mesma. Ah, não, mas agora eu consigo transmitir a mensagem com menos bytes. Ou eu consigo transmitir com mais bytes, porque eu consigo ter uma capacidade maior de processamento da mensagem, mas com mais bytes eu consigo uma mensagem mais, que seja auditável, por exemplo, ou tenha uma segurança maior, né? Então você consegue, separando essas duas camadas, você consegue tornar essa norma mais fácil de ser atualizada, ou seja, a prova de futuro, né? Então, a ISM 850 ela tem a modelagem orientada a objetos como premissa da sua constituição, então todas as informações presentes nos equipamentos primários foram foram modeladas conforme essa premissa, né? Ela tem como serviço de comunicação alguns tipos de tipos, então comunicação cliente-servidor ela tem esse tipo de serviço de comunicação. Tem o serviço de comunicação chamado GSE, que é o Generic Substation Events, que é dividido em GSSE e GUSE. E o GUSE seria o GUSE Sample Values, que ele foi separado aqui porque muda um pouco o tipo de informação que você trafega e a latência, né? E ela tem também uma linguagem de configuração para a troca de informação entre as ferramentas de engenharia, que seria a Substation Configuration Language, que você poderia utilizar para levar a configuração de engenharia para o mais alto nível possível, de modo que você pudesse fazer todo o seu projeto dentro de uma ferramenta de AutoCAD e exportar os arquivos de configuração dos equipamentos dessa maneira. Tá? Faz alguns anos já que eu não vou atrás de fabricantes dessas ferramentas de comunicação, mas mais ou menos até 2015, 2016, que foi... Não, um pouquinho... 2014, 2015, vai. Que foi mais ou menos quando o Sérgio começou a passar o bastão dessa disciplina para mim, que eu fiz uma ampla pesquisa para ver o que tinha no mercado. Eu não achei nada que fosse realmente consistente para projeto. Em parte, porque você precisaria ter uma empresa dedicada a entender como todos os fabricantes configuram seus equipamentos, e, em parte, você precisaria ter projetos de engenharia que pudessem ser padronizados, e aí você teria o benefício dessa linguagem padronizada de configuração, que é a redução no tempo do projeto. Em parte, você não atende o primeiro requisito, que é conhecer todos os tipos de arquivos de configuração de todos os produtos, de todos os fabricantes. E não é porque o fabricante quer ser sacana e não te fornecer essa informação, mas simplesmente é porque cada ano que passa ele tem novos produtos diferentes, com novas funcionalidades, e também, na questão da segunda característica que eu falei, quer dizer, projetos padronizados, porque nenhum projeto é padronizado. Cada projeto tem alguma peculiaridade que não consegue ser antevista na etapa inicial. Então, essas ferramentas de engenharia, elas não são tão sofisticadas quanto as ferramentas de engenharia usadas em projetos elétricos mais simples, tá? Como projetos de instalações elétricas, por exemplo. Tudo bem?
Estão me ouvindo ainda, pessoal? Ok, Rodrigo. Ok, Eliane, obrigado. Então, as informações dos equipamentos primários e as funções, e todas as demais funções de proteção, automação, etc., são modeladas usando um, um tipo de informação, um tipo de sistema de informação chamado Logical Nodes, né? E esses Logical Nodes podem ser agrupados em diferentes Logical Devices. E os Logical Devices estão armazenados dentro de Physical Devices. Então, como é que eles estão abstraindo informação? Um disjuntor pode ser um Logical Node, uma função de proteção de sobrecorrente, pode ser, por exemplo, pode ser um Logical Node, e ambos podem estar dentro de um Logical Device, por exemplo, uma função de proteção atuando em cima de um disjuntor. E esse Logical Device está dentro de um IED. E esse IED se comunica com outros IEDs por meio de uma rede, que é o meu Physical Device. Tá? Isso te permitiria implementar funções de proteção que estão em Logical Nodes, em Logical Devices distintos, como, por exemplo, aquela proteção de sobrecorrente implementada do tipo da forma seletividade lógica, quando eu tinha funções, quando eu tinha mensagens de bloqueio e de falha de disjuntor trafegando pela rede e bloqueando ou desbloqueando IEDs distintos, né? Era desse jeito que era feito. Antigamente, como é que eu fazia isso? Por meio de fiação e contatos secos entre os IEDs. Então, a entrada e a saída de um IED se comunicavam e eu recebia simplesmente uma informação binária vinda por meio de um protocolo ou simplesmente pela energização de um canal digital de saída de um canal digital de entrada, né, entre dois IEDs. Hoje você faz isso por canal de comunicação e você modela essa informação dentro de um Logical Node. Tá? E aí você tem aí nomes e grupos para os Logical Nodes. Então, P é proteção, por exemplo, C é controle, G, quando ele é genérico, não atende nenhum desses dois requisitos, M é medição metering é medição para faturamento e measurement é medição, S é Sensory Monitoring, e por aí vai, tá? Então, PDIF, por exemplo, é um Logical Node de proteção diferencial. O RBRF é um Breaker Failure, mas é um tipo de proteção, mas não é uma função de proteção essencialmente, é uma proteção que monitora a falha de disjuntor, então não é P, é R. XCBR é o Circuit Breaker, tá? Ele é um Protection Related, mas é uma switch gear, e por aí vai, né? Isso aqui é o nome do Logical Node associado a um equipamento, XCBR. PDIF é o nome de um Logical Node associado a uma função de proteção, tá? Bom, aí eu falei para vocês que existem 3 tipos de serviços de comunicação: cliente-servidor, GSE e Sample Values. Cliente-servidor são os tipos de serviço normalmente vinculados às comunicações verticais entre a subestação e o centro de operação, e essencialmente estão relacionados com a troca de informações para comando, transferência de arquivos, para obtenção da sequência de eventos, notificação automática de informação, tudo que for tipicamente função de automação de alto nível. Tá? GSE está mais relacionado com comunicação para aplicação de proteção e controle, eventualmente, automatismos relacionados a automatismos sem interferência do centro de operação, como, por exemplo, transferência automática de barra quando da manutenção de disjuntor e coisa do tipo. Tá? Dentro do GSE, que seria o Generic Substation Event, você tem o GUSE, que é o Generic Object Oriented Substation Event, e o GSSE, que é o Generic Substation State Events. São 2 tipos de GSE distintos. O que vocês estão acostumados a ouvir, quem já ouviu falar sobre isso, é o GUSE. Seriam as mensagens trocadas, por exemplo, para fazer seletividade lógica. Tá? Mas antigamente se usava
a mensagem GSSE, por exemplo, para saber estado do disjuntor e etc. Se bem que hoje, se você dotar o disjuntor de eletrônica e de capacidade de comunicação, ele vai oferecer a mensagem dele, do estado dele, né, por meio, né, que são os contatos A e B, por meio de mensagens GUSE. E sample values, tá? Que é a comunicação de transmissão de valores amostrados entre os transformadores de instrumentação e os IEDs. E são tipicamente 2 métodos de transmissão, o multicast sobre Ethernet e o unicast point-to-point. A norma permite o serviço unicast. Então, embora ela preconize que deva existir troca de informação entre equipamentos de mais, né, entre EDs de mais de um fabricante, né? No caso do GUSE para sample values, isso não é sempre verdade. Ele permite que você instale um equipamento que transforma as informações do TCP/IP convencional para frames Ethernet, chamado Merging Unit, e que essa Merging Unit só se comunique com o IED do mesmo fabricante. Tá? Não exista a interoperabilidade que eu falei aqui. Tudo bem? Ele permite que isso aconteça no nível de sample values. E os fabricantes acabaram usando isso, tá? Até como um diferencial comercial. Eu acho que isso é uma coisa ruim da norma, tá? Na minha opinião, se você fez uma norma que permite a troca de informações entre EDs de diversos fabricantes, por que não permitir o sample values entre diversos fabricantes? Existe um bom argumento para isso, mas ele pode ser vencido. É que a taxa de transferência de informações entre os IEDs e os sample values, as merging units, né, por meio de sample values, é maior do que a troca de informações no GUSE convencional. Né? Então, se você não fizer isso dedicado, você pode ter falha, e essa falha é grave, porque você não consegue a informação correta e assertiva a respeito do estado operativo da rede. Mas, ainda assim, você poderia usar switches melhores, uma eletrônica melhor, e ainda assim conseguir taxas de comunicação com latências bem menores, garantindo que a produção vai funcionar adequadamente. Tá? Mas a norma permite ainda o serviço unicast. Então, isso aqui vai na linha do que eu falei. Então, os serviços de comunicação do tipo cliente-servidor, GUSE e os sample values, né? GUSE e sample values são frames Ethernet do tipo RAW. E esses frames Ethernet do tipo RAW, se eles estiverem em switch de classe 3, eles têm priority tagging. Então, eles passam na frente de qualquer outro frame Ethernet se eles entram dentro da pilha de comunicação do switch. Então, entrou na pilha, na hora que eles entram na pilha, eles passam na frente. A comunicação cliente-servidor, que pode usar o serviço MMS ou outro serviço do tipo TCP/IP, tem uma prioridade inferior à prioridade do GUSE e do sample values. Tá? A MMS é um protocolo para transferência de dados e informações entre equipamentos e aplicações em sistemas supervisórios. Tá? É um padrão que usa o protocolo ISO 9506. Bom, o que eu queria falar sobre o GSE? Que isso envolve a hora que você vai fazer a programação ou o ajuste dos IEDs para garantir interoperabilidade. As mensagens do tipo GSE, isso vale a mensagem GSSE, a mensagem do tipo GUSE, eles não são cliente-servidor, tá? Eles não são mestre-escravo, eles não são peer-to-peer. Não é esse tipo de troca de informações. Como é que funciona mensagem cliente-servidor? Você tem um servidor que envia uma mensagem diretamente para o cliente. Como é que é o peer-to-peer? É troca de informações entre dois
equipamentos que estão no mesmo nível hierárquico, né? O que é mestre-escravo? É o envio de informações por meio de um computador para escravos que executam funções, num esquema muito parecido com o cliente-servidor. O que é publicador-assinante? Publicador-assinante é um tipo de troca de informações em que alguém publica uma mensagem que pode ser qualquer equipamento, serviço que esteja numa mesma rede. E todo mundo olha para esta mensagem e descarta se ele não for o assinante daquela mensagem. Tudo bem? Então, é um esquema em que alguém publica uma mensagem e só aquele que assinou lê e toma uma providência. Tá? Isso faz com que todo mundo tenha que ler. Mas a informação sobre quem tem que ler já está no começo do frame internet. Então, você não precisa ler tudo. Então, se você bater o olho na primeira página, opa, não é para mim, você descarta e não precisa ler o resto. Tá? Então, isso é usado para rápida transmissão de eventos, tais como comando, alarmes, mudança de status. No caso de uso de sample values, isso vale também para a troca de valores amostrados dos sinais de tensão e corrente. Tá? A mensagem GSSE é um novo nome para a mensagem GUSE do protocolo UCA, aquele protocolo de 94. E suporta apenas uma estrutura fixa de dados para ser publicado, ou seja, ele é menos a prova de futuro do que a GUSE. O americano gosta muito do DNP3, tá? E o DNP3 tem uma estrutura fixa, veio daí o GSSE. O GUSE tem um conjunto de dados que tem um dataset que é definido pelo usuário, então você pode mudar o tamanho desse dataset. E aí, como é a descrição do dataset, ela é autodescritível, você consegue abrir o dataset e ler o que tem ali dentro. Tá? Obviamente, se a mensagem for uma mensagem importante, do tipo disjuntor de trip, você não vai fazer um dataset muito complexo. Tá? Mas o GUSE é tão legal que você pode encapsular o DNP3 dentro dele. E você ensina, né, na hora que você envia o frame, que você está ensinando como é que esse frame tem que ser lido, você vai ensinar que ali dentro tem um DNP3, e aí você faz um drive dentro do seu leitor de GUSE que consegue ler o DNP3. Tá? Então, muitas subestações que estão sendo modernizadas nos Estados Unidos acabam fazendo isso, encapsulando o DNP3 dentro da mensagem GUSE. Tá? O americano adora o DNP3. Então, aqui é só um exemplo da priorização. Então, chegou uma mensagem nova, entrou a mensagem 4 aqui. Se ela for prioritária, ela passa na pilha para ser priorizada, não importa o que tem de mensagem ali. Obviamente, se tiver um monte de mensagem GUSE chegando no switch, todas elas vão entrar na pilha e a prioridade é FIFO, first in, first out. Tá? Mas isso normalmente não ocorre. Tá? Então, a mensagem de alta prioridade passa na frente. Acontece que um problema é que você tem que ter o switch adequado, ele tem que ser switch camada 3. Qual que é o mecanismo de transmissão das mensagens GUSE? Mensagem GUSE não tem confirmação de recebimento. Isso todo mundo fala, putz, não tem, caramba, cliente-servidor tem. Mestre-escravo, se o escravo não responder, o mestre sabe que ele não recebeu. Cliente-servidor, o cliente pergunta de novo. Por isso que é um pouquinho diferente, né? O servidor manda mensagem, o cliente recebeu, fala, recebi. Né? Se ele receber e vier corrompida, ele pede de novo. No caso do mestre-escravo, se o servidor não receber depois de um tempo, ele manda de novo. No caso da mensagem GUSE, ele manda a mensagem de dois jeitos. A cada intervalo de tempo T0, se for uma mensagem do tipo Keep Alive. Tô mandando, tá ok, nada aconteceu, nada aconteceu, nada aconteceu. A cada T0 eu mando isso. Se no meio de um Keep Alive desse acontecer alguma coisa, ele manda uma mensagem, primeiro com um burst de mensagens, com um intervalo de tempo muito pequeno, e depois ele vai aumentando esse intervalo de tempo até chegar no Keep Alive, que pode ser um Keep Alive de alarme, tá? Porque ele não tem a confirmação de que o assinante leu a mensagem dele. Ele só vai ter uma confirmação se por acaso a cena de desligar a linha. Quer dizer, se for uma mensagem do tipo disjuntor de trip, ele vai mandar um burst de mensagens para a placa eletrônica do disjuntor para que ela possa dar trip,
E ele só vai descobrir que deu trip quando ele sair da situação de alarme, que isso só vai acontecer quando, por exemplo, a corrente for para zero, no caso de uma proteção. Ou quando o estado do contato, do contator, do disjuntor, avisar o sistema de automação que aquele contato mudou de posição. Tudo bem, pessoal? E essa mensagem, né, esse burst de mensagem, ele varia com o tipo de, com a prioridade da subestação. Quanto maior for a prioridade da subestação, menor é o tempo que existe entre cada mensagem enviada nesse burst. Tá? De modo que, em subestações muito prioritárias, a informação trocada entre dois equipamentos de proteção deve ser efetuada em menos de 4 milissegundos. Você fala, poxa, por que alguém inventou essa história de 4 milissegundos? Porque era mais ou menos o tempo que se levava para fazer a troca de informações em soluções de automação antigas que eram baseadas na conexão física entre entradas e saídas digitais de equipamentos. Ou seja, era o tempo do relézinho dentro do disjuntor fechar e a entrada digital do IED, que estava na outra ponta daquele cabo de cobre, e falou, fechou alguma coisa, mudou o estado, então a informação que eu tenho é que mudou o estado de uma chave, por exemplo. Ou veio uma informação de falha de disjuntor ou de bloqueio por seletividade lógica. Tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje eu vou encerrar, ainda falta um pouquinho sobre arquitetura. Eu tenho uma apresentação que fala sobre comunicação, né? Lembrando o seguinte, pessoal, de acordo com o nosso cronograma, deixa eu pegar ele aqui, eu tenho a impressão de que a gente precisaria encerrar, eu queria encerrar o nosso curso, não é na sexta que vem, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se alguém tiver rápido aí, quiser me falar, beleza, se não, enquanto isso eu estou abrindo aqui o meu diretório de coisas aqui. De fato é isso, pessoal. Estão me ouvindo ainda? Sim, senhor. Então é isso, pessoal. A nossa disciplina se encerra sexta-feira que vem, tá? O professor Pellini pediu para dar aula sobre transdutores ópticos na sexta-feira que vem, foi quando ele arranjou o horário para ele, tá? E eu tinha programado para sexta-feira que vem fazer o encerramento da disciplina, né? Que envolveria, inclusive, vocês responderem ao questionário que eu faço todo ano a respeito da avaliação da disciplina e etc. Mas acontece que falta também um trabalho para vocês me entregarem, né, que seria fazer a proteção de distância, nos moldes que vocês já têm feito os trabalhos, fizeram o trabalho de proteção de sobrecorrente, estão fazendo proteção diferencial, e faltaria esse de proteção de distância. Então eu vou deixar o trabalho de proteção de distância preparado para sexta-feira, para vocês começarem na sexta-feira. E aí, provavelmente, eu vou deixar a aula de encerramento para segunda-feira após o dia 27. E aí a gente faz uma aula de fechamento aqui do curso, etc. Tá? Eu, de todo modo, ainda vou publicar essas informações no E-Disciplinas, vou deixar tudo certo, vou falar com Pellini e tudo, então por esses dias eu devo estar publicando isso daí para vocês ficarem informados disso. Tá ok, pessoal? Dúvidas? Senhor, eu tenho uma dúvida com relação à atividade 4.